Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Muito obrigado aí pela presença de vocês aí na nossa live. Espero que estejam todos bem aí nesse período de quarentena que a gente está enfrentando, né? E pensando nisso e procurando manter um contato mais próximo com vocês aí, a gente idealizou essa ideia aí das lives, né? Da Construtiva. Essa é a nossa primeira live, na verdade. Vamos falar aí sobre o novo plano diretor. A ideia é trazer para vocês um pouquinho de como que a prefeitura está trabalhando nesse período de quarentena também, porque eles também estão em home office, eles também cortaram o atendimento ao público, então a gente procurar entender como que isso nos impacta enquanto profissionais, enquanto projetistas, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, fazer uma introdução muito rápida sobre o plano diretor. Algumas pessoas mandaram para a gente aqui ao longo da semana dúvidas. A gente selecionou as dúvidas mais interessantes para poder responder para vocês e depois a gente abre para vocês que estão aí assistindo a live também, enviarem suas dúvidas e enfim, né, interagir com a gente para a gente aproveitar esse nosso tempo aí e enriquecer e ganhar conhecimento, que eu acho que é importante para todo mundo nesse momento, né? Então, como eu estava falando para vocês, pessoal, a Prefeitura de Belo Horizonte parou. Não existe atendimento presencial, o BH Resolve está fechado, os canais de atendimento presenciais da Prefeitura de Belo Horizonte estão fechados, as secretarias, os balcões de atendimento, nada está funcionando na Prefeitura de Belo Horizonte durante esse período aí de distanciamento social. Como que isso vai impactar os projetos que vocês eventualmente estão desenvolvendo ou os projetos que vocês já têm protocolados ou que vocês pretendem protocolar? Bom, como eu tinha falado anteriormente, o que define o funcionamento disso aí para a gente é a portaria SMPU 27 de 2020, que foi editada hoje, está disponível lá no site da Prefeitura para quem tiver o interesse de baixar. Mas, em resumo, essa portaria 27 ela fala o seguinte: os atendimentos presenciais estão interrompidos, esses não vão acontecer durante todo o período de distanciamento social. Então, como a gente falou, os canais de atendimento presencial da Prefeitura estão fechados para o público, não adianta você ir no BH Resolve, não adianta você ir nas secretarias, não adianta você ir lá na Sureg para tentar resolver nada, porque vocês não vão conseguir, ok? Só que os canais de atendimento eletrônico continuam funcionando. Então, se você tem um projeto aí que você já estava desenvolvendo, o projeto está pronto para ser protocolado, está pronto para ser enviado para a Prefeitura, você vai poder enviá-lo normalmente através do portal de edificações. A análise documental está ocorrendo, as análises técnicas dos projetos que já estavam protocolados antes do decreto do CALIL sobre o distanciamento social, elas vão continuar acontecendo, os comunicados vão continuar saindo no CIASP, porque, na verdade, o que parou na Prefeitura foi o atendimento ao público. Os técnicos, os funcionários da Prefeitura continuam trabalhando em regime de home office, assim como nós. Então, para vocês terem uma ideia, na segunda-feira, essa segunda-feira agora, eu tive um atendimento de uma regularização que a gente já estava conduzindo há mais tempo lá dentro da Prefeitura, e esse atendimento foi online através da plataforma Zoom. A gente recebeu via CIASP um e-mail comunicando o horário em que aconteceria o atendimento e com o link lá para que a gente pudesse acessar a sala de atendimento. E o atendimento aconteceu super bem, a técnica compartilhou a tela do computador dela comigo. Participamos eu, a Bárbara, que é uma arquiteta que trabalha conosco no escritório, e a Lívia, que foi a técnica da Prefeitura quem fez a análise. A gente conseguiu resolver em 20 minutos, a gente conseguiu resolver tudo que precisava ser visto do projeto e esclarecemos todas as dúvidas. Para falar a verdade, particularmente eu achei até mais interessante essa forma aí de atendimento, porque você não tem deslocamento, você não precisa gastar com Uber, você não precisa sair do seu escritório ou da sua casa e perder tempo no trânsito para chegar até a Prefeitura. Muito mais dinâmico, não senti nenhuma diferença, nada que desabonasse para falar assim, não, mas
o atendimento presencial é muito melhor. Para ser bem sincero, eu até gostei mais do atendimento remoto do que do presencial. Achei que foi mais eficiente e mais eficaz. Então, agora, o que pode impactar para a gente? Quais são os serviços que realmente vão estar paralisados durante o período de reclusão social? Todos aqueles serviços que demandem atendimento presencial da prefeitura. Quando a gente fala em aprovação de projeto ou regularização de edificações, a parte de edificação propriamente dita, projeto de edificação ou projeto de regularização, hoje em dia ela é 99% através da plataforma eletrônica da Prefeitura de Belo Horizonte. Mas nós temos outros serviços, licenças complementares, às vezes documentos que a gente precisa retirar, que são presenciais. Então, por exemplo, se você tiver com a necessidade de pegar uma licença de bota fora para você executar sua obra, por exemplo, você não vai poder fazer isso enquanto o distanciamento social estiver estabelecido, porque esse é um serviço que você só pode solicitar presencialmente lá direto no BH Resolve, e como o BH Resolve está fechado, você não vai poder fazer essa solicitação. Um outro exemplo, se você está trabalhando com regularização e eu preciso pegar lá a planta básica do IPTU para saber o valor do metro quadrado venal do terreno e assim calcular as multas. Eu só vou conseguir pegar essa planta básica de fato depois que o distanciamento social tiver acabado, depois que a quarentena tiver acabado, porque também é um documento que só é fornecido no atendimento presencial do BH Resolve. Então, Rafaela, as vistorias todas estão suspensas. A única vistoria que pode ocorrer em caráter emergencial é no caso de obras no logradouro público, e aí a prefeitura vai avaliar se realmente essa vistoria é importante de acontecer, e aí nesse caso ela vai ocorrer. Vistorias para baixo de construção, para regularização, estão todas suspensas, mesmo se você tiver alguma que esteja marcada para esse período agora de quarentena, ela vai ser cancelada e posteriormente ela vai ser reagendada e a comunicação vai acontecer via CIASP, ok? Então acompanhe o CIASP do seu projeto lá, que os comunicados sobre as vistorias vão acontecer por lá, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Uma dúvida interessante que foi mandada para a gente é sobre o valor do metro quadrado para a outorga do direito de construir. Mandaram a dúvida para a gente lá. Qual que é o valor do metro quadrado para o cálculo da outorga? Bom, isso depende, porque o valor do metro quadrado da outorga, ele é resultado de uma fórmula que é definida para a gente no decreto que regulamentou o novo plano diretor, que é o decreto 17.274, e essa fórmula, ela leva em conta o coeficiente de aproveitamento básico, a quantidade de coeficiente, né, a quantidade de potencial construtivo que vocês vão querer adquirir para o seu empreendimento e o valor do metro quadrado do terreno, segundo a planta de valores do ITBI. O ITBI, vocês devem saber, é um imposto que é cobrado sobre a transferência de bens imóveis, e para o cálculo desse imposto a prefeitura tem uma base de dados lá de valores venais de terrenos e edificações. Então, o valor de metro quadrado que é utilizado para o cálculo da ODC é o valor do ITBI. Ah, Cleverson, e onde que eu fico sabendo qual que é o valor do ITBI para o meu terreno? A prefeitura tem um site onde você consegue consultar o valor do metro quadrado de cada terreno. Você só precisa informar o índice cadastral do IPTU. E como que eu acesso esse site? Se vocês baixarem lá no portal de serviços da prefeitura a planilha de memória de cálculo atualizada, se vocês já tiveram contato com essa planilha, vocês vão ver que na primeira página dela, ela te pergunta se você vai fazer uso da outorga do direito de construir ou não. E se você responde que sim, vai fazer uso da outorga, automaticamente a planilha abre um link para você dentro do Excel que você pode clicar e você vai ser direcionado para esse site que eu falei, que é onde você pode consultar o metro quadrado do ITBI, e lá você fica sabendo o valor, tá? É importante diferenciar, pessoal, metro quadrado do ITBI de metro quadrado do IPTU, ok? O valor do metro quadrado que é utilizado para o cálculo da ODC é o valor do metro quadrado do ITBI, que é um valor mais alto.
Agora, se eu estou fazendo regularização de edificações e eu quero saber o valor do metro quadrado do terreno para efeito de pagamento das multas que eu vou ter que pagar no caso da regularização, eu uso o valor do metro quadrado do terreno no IPTU. Onde que eu fico sabendo o valor do metro quadrado do IPTU? Eu preciso ir presencialmente ao BH Resolve e solicitar uma planta básica daquele lote. Basta eu ir até o BH Resolve com o índice cadastral do terreno, lá no setor de finanças, que eu peço lá uma planta básica, ela não tem custo, o cara imprime lá na hora e te entrega. Se você não é o proprietário do terreno, é recomendável que você leve uma procuração. Nem todo técnico pega essa procuração para olhar, mas tem alguns que são mais caxias que vão te cobrar essa procuração e se você não tiver com ela em mãos, ele pode se negar a te entregar esse documento, ok? Então é importante ter essa diferenciação aí entre os dois tipos de metro quadrado que são usados para cada cobrança, tá certo? Uma outra pergunta que foi mandada para a gente principalmente nesse período de quarentena, né? Quais são os canais eletrônicos, quais são os sites úteis que nós temos aí da prefeitura para nos orientar num passo a passo ou para nos ajudar aí a desembolar os nossos projetos, as nossas solicitações. A primeira situação, o site mais importante que vocês têm aí para poder consultar é sempre o portal de serviços da prefeitura. O endereço é portaldeservicos.pbh.gov.br. Nesse portal de serviços, vocês vão ter acesso a todos os serviços que são oferecidos pela Prefeitura de Belo Horizonte, com o passo a passo de como conduzir cada serviço, quais são os documentos necessários para cada serviço, onde que é feita a solicitação de cada serviço, de forma que você consegue se planejar e atender a todas as necessidades. Outro site que é interessante de vocês terem o conhecimento é o site da própria Prefeitura de Belo Horizonte, que todas as atualizações e tudo de novidade que sai aí referente à legislação e outros assuntos que são importantes para a gente, o comunicado sai lá no site da Prefeitura, né? E o CIASP, que é o nosso site onde a gente faz o acompanhamento dos nossos processos, que também traz as atualizações todas da Prefeitura. Inclusive, eu não sei se vocês chegaram a receber, vocês enquanto responsáveis técnicos, mas há coisa de uns 30, 40 dias atrás, a Prefeitura enviou um convite por e-mail para os RTs para eles assinarem uma newsletter da Prefeitura. Vocês chegaram a assinar essa newsletter? Ela é sensacional, porque você fica sabendo em tempo real tudo o que acontece de atualização lá referente à legislação urbanística, portarias, decretos, porque você recebe no seu e-mail. Hoje, por exemplo, que foi quando foi publicada a portaria 27, que nós falamos anteriormente aí, eu fiquei sabendo na hora da publicação dela no DOM, eu recebi lá um e-mail informando, olha, tem uma portaria nova que fala como que vai ser o funcionamento da prefeitura durante esse período aí de quarentena. Então, se você não tem aí você ainda não assinou essa newsletter, manda uma mensagem também via direct que a gente vai mandar o endereço do site onde você pode colocar o seu e-mail para você receber essas informações, porque isso é muito bacana, isso aí é muito importante para quem trabalha com projeto, porque é uma coisa que a gente fala em todas as turmas do curso de aprovação. A legislação é uma, mas as portarias e a forma de interpretar a legislação muitas vezes muda de um mês para o outro em Belo Horizonte, né? Uma portaria cai, entra outra no lugar, muda a representação. Então, você tendo esse acompanhamento, né, você sabendo dessas modificações, você reduz o seu risco de eventualmente trabalhar com uma legislação desatualizada ou com informações que não são mais válidas do ponto de vista de projeto. Beleza, vamos lá. Outra dúvida que foi postada para a gente lá no nosso Stories. Construção sobre a divisa ainda pode na nova legislação? Pode, sem problema nenhum, seguindo aquela regra, né? Construção sobre a divisa do terreno não pode ter nenhum tipo de abertura para o seu vizinho, ela tem que ser fachada cega.
e ela tem que respeitar a altura máxima na divisa em relação aos níveis do terreno natural. Aí é que está uma modificação que foi introduzida, já estava sendo introduzida na legislação anterior, mas que agora foi formalizada pela nova lei. Para você calcular a sua altura na divisa na nova lei, você tem que considerar a altura em relação a todos os pontos do terreno natural, ok? E os níveis do terreno natural que você vai usar não são os níveis do seu levantamento topográfico. Não são os níveis do seu levantamento topográfico. Vão ser os níveis que constam do levantamento da Prodabel, que vem lá para você ou na sua informação básica, a informação básica atualizada traz as curvas de nível de metro em metro de acordo com o levantamento da Prodabel, ou se você baixar o levantamento aerofotogramétrico da Prodabel, que fica disponível lá no site da prefeitura também, você vai seguir esses níveis. Por que isso? Porque anteriormente muitas pessoas faziam o seguinte, pegam um levantamento topográfico e fingem, né, criam um nível fictício que vai favorecer o seu projeto, e aí fica muito difícil para a prefeitura interpretar o que é real e o que não é real dos levantamentos. Então, para resolver isso, o levantamento da Prodabel é como se fossem os níveis oficiais e você tem que seguir esses níveis para fazer seu projeto. Tem uma diferença muito grande da minha topografia para o terreno da Prodabel. Nesse caso, você vai ter que solicitar uma retificação da sua informação básica, mostrando que os níveis, na verdade, são diferentes daqueles que estão lá, para que você possa trabalhar com os níveis da sua topografia. Todos esses parâmetros, pessoal, urbanísticos, de altura na divisa, afastamentos, enfim, tudo que vai permear os parâmetros urbanísticos da sua edificação, você vai conseguir ver no anexo 12 da Lei 11.181, que são os parâmetros urbanísticos definidos pelo novo plano diretor. Isso está tudo lá bem claro, são várias tabelas que você consegue visualizar e aí você consegue enxergar todos os parâmetros e como que isso impacta no seu projeto, ok? Outra pergunta que foi enviada para a gente foi referente à área líquida. Como que ficou o cálculo da área líquida na nova legislação? Afinal, eu vou poder descontar alguma coisa do meu projeto? Não vou poder descontar? Como que funciona? Bom, pessoal, de maneira geral, é o seguinte, não existe no novo plano diretor o conceito de áreas descontáveis mais. Ou seja, você não desconta nada do seu projeto. Igual para quem estava acostumado com as legislações anteriores, né? Caixa d'água, caixa de escada, circulação coletiva, caixa do elevador, você tinha lá, elas entravam na planilha como áreas passíveis de desconto, né? E elas tinham aquela limitação de 14% do somatório dos pavimentos típicos. Isso não existe mais no novo plano diretor, ok? O novo plano diretor, ele fala o seguinte, você tem a sua área construída bruta, né? Que é tudo aquilo que é coberto com mais de 1,80 m de pé direito, e desta área construída bruta, você não vai computar até 70% dessa área que esteja atrelada a áreas de uso comum. Então vamos imaginar um prédio residencial, tá? Vamos imaginar que as áreas privativas dos apartamentos lá totalizem 1.000 metros quadrados, ok? Então, desses 1.000 metros quadrados de área privativa das unidades residenciais, eu posso descontar até 700 metros quadrados, ok? Desde que esses 700 metros quadrados estejam aplicados às áreas comuns da edificação, que aí pode ser circulação horizontal, circulação vertical, garagem, caixa d'água, tudo que for área comum. Na planilha nova existe uma coluna lá específica das áreas comuns e essas áreas vão ser descontadas até 70% do valor das áreas privativas, ok? O Eli está fazendo uma pergunta aqui referente a isso, se ficou estabelecido o coeficiente de aproveitamento máximo. Sim, ficou estabelecido, para cada área você tem lá os coeficientes de aproveitamento máximos. Esses coeficientes são definidos em função do zoneamento
Então, áreas de ocupação moderada vão ter coeficientes máximos menores, áreas de ocupação preferencial vão ter coeficientes maiores e áreas de centralidades ou áreas de grandes equipamentos vão ter os maiores coeficientes máximos da legislação, que em alguns pontos pode chegar até 5 vezes a área do terreno. Então isso daí já está definido e também está lá no anexo 12 da Lei 11.181. É a tabela 10 do anexo 12. É só consultar lá que você fica sabendo quais são os CAs básicos e os máximos para a nova legislação. Ok? Outra pergunta que foi feita, que eu acho interessante, me perguntaram se existe um telefone na prefeitura onde o responsável técnico ou o proprietário pode ligar para tirar dúvidas sobre os processos de projeto ou sobre o andamento, enfim. Existe o número 156, que é um telefone geral da prefeitura que você pode usar para acompanhar o seu processo. Então você liga lá no 156, você consegue, com o número do protocolo lá do CIASP, você consegue saber como que está o andamento desse processo, em qual secretaria que ele está, se ele está em análise, se não está. Só que o número 156, ele não existe para tirar dúvidas técnicas. Na verdade, não existe um canal por telefone para se tirar dúvidas técnicas da prefeitura. O que existe é o plantão do BH Resolve, que está acontecendo em caráter de videoconferência durante o período da quarentena. Vocês podem entrar o mesmo caminho que vocês entravam para poder fazer o agendamento para o plantão presencial no BH Resolve. Vocês podem acessar lá a agenda e fazer o agendamento para um atendimento virtual que vai acontecer através da plataforma Zoom. O técnico vai marcar um horário com você, vai te mandar um link para você acessar a sala de atendimento e você vai ter ali um tempo com ele para esclarecer quaisquer dúvidas que você tenha sobre o seu projeto. Esse é o caminho para você tirar dúvidas caso você não tenha um processo aberto dentro da prefeitura. Agora, se você já tem um processo, o seu projeto já está em andamento lá dentro da prefeitura, você pode solicitar o atendimento especial de projeto, que é o AEP, que também está acontecendo através de videoconferência durante a quarentena, e aí, na verdade, você já vai ter um atendimento direto com o técnico que está conduzindo o seu processo. Para você agendar um AEP, você envia um e-mail para agendadlce@pbh.gov.br. Nesse e-mail você vai falar lá o número do processo que você está querendo atendimento e você já pode enviar qual que é a sua dúvida, porque aí o fiscal, né, o técnico que for te atender, ele já vai te atender sabendo qual é a sua pergunta e já vai agilizar, né, o seu atendimento de forma que nem você nem o técnico gastem tempo desnecessário para esclarecer sua dúvida, certo? Então são esses dois canais de atendimento que existem, o plantão BH Resolve, que está acontecendo virtualmente, e o atendimento especial de projeto, que também está acontecendo virtualmente. Ambos para a nossa última pergunta das que foram enviadas via Stories, sobre alvará na hora. Como que funciona esse tal de alvará na hora, né? Que às vezes é dor de cabeça para muita gente tem medo, muita gente tem dúvida. E na verdade, pessoal, alvará na hora não é bicho de 7 cabeças. O alvará na hora é um alvará igual ao alvará convencional. Ele vai te dar o direito de construir, de fazer terraplenagem, de fazer tudo, ok? A única diferença do alvará na hora para o alvará convencional é que não existe, no caso do alvará na hora, uma análise prévia de projeto. Você vai fazer o projeto do mesmo jeitinho, seguindo a mesma portaria, com as mesmas regras de representação, ok? Vai protocolar no portal de serviço do mesmo jeito, com os mesmos documentos, só que qual que é a diferença? Você vai mandar tudo do mesmo jeito. A única diferença é que esse processo que você protocolou como alvará na hora, uma vez que ele passe pela análise documental, ele não vai ter uma análise de projeto. Você vai receber
a informação de que o seu projeto foi acatado em análise documental e 7 dias depois o seu alvará de construção vai ser emitido. Por quê? Porque os técnicos da prefeitura não vão fazer aquela análise, te mandar comunicado de pendência para você corrigir, nada disso. A prefeitura baseia-se no conceito do seguinte: você é arquiteto ou engenheiro, você é um profissional formado, habilitado, e como tal, você tem que ter a capacidade aí para poder desenvolver o seu projeto e fazer a obra sem precisar da prefeitura ficar lá vendo se está certo ou se está errado, entenderam? Agora, como que isso pode ser prejudicial para o meu cliente? Você só vai ter risco com o alvará na hora se você não tiver certeza do que você está fazendo. Porque, como não existe análise prévia de projeto, onde que a prefeitura vai checar se o seu alvará está, se o seu projeto está atendendo a legislação ou não? A checagem é feita durante a obra. Então você, responsável técnico, que aprovou um projeto no alvará na hora, você vai ter a obrigação de agendar vistorias periódicas, vistorias que são obrigatórias, elas têm lá a época certa que elas têm que ocorrer, entendeu? Você tem que agendar essas vistorias para que o fiscal faça a conferência do seu projeto durante a execução da obra. Então, onde que pode ter um problema? Se você protocolou um projeto que você não tinha certeza da solução que você estava dando, que você não tinha, ou que você forçou um parâmetro urbanístico sem ter certeza se ele poderia ser forçado, você corre o risco de, durante a execução da sua obra, o fiscal ir lá identificar esse problema e mandar você corrigir. A correção para o alvará na hora significa demolir aquilo que foi feito errado e fazer novamente. Agora, se você fez o seu projeto certinho, se você atendeu a todos os parâmetros da legislação, se você tem certeza das soluções que você deu ali no seu projeto, não tem razão para preocupação. É fazer e correr para o abraço. Eu tenho dezenas de projetos em alvará na hora, desde que saiu essa modalidade de aprovação lá em 2016, que a gente usa lá no escritório e nunca teve problema nenhum. Sempre foi ótimo, nunca tive uma dor de cabeça com alvará na hora. Então, basta que vocês façam isso também, entenderam? Em quanto tempo que é feita a vistoria? A vistoria, para o alvará na hora, ela tem que ser feita em 3 momentos-chave. Quando você concluir a fundação, quando você concluir a superestrutura e de 6 em 6 meses a partir do início da obra. Então, essas 3 vistorias elas são obrigatórias. O responsável técnico pela obra tem que agendar e o fiscal vai lá para poder fazer a vistoria. Agora, se você quiser fazer mais vistorias, além dessas que são obrigatórias, você pode fazer sempre que você quiser. Você vai lá no BH Resolve, solicita a vistoria de obra, existe uma taxa de 270 e poucos reais que você paga, o fiscal agenda e vai lá na sua obra para fazer a análise no local. Pessoal, as dúvidas que a gente separou para falar com vocês durante essa live foram essas. Eu queria saber agora, vocês que estão participando aí, se vocês têm alguma outra questão que vocês gostariam que fosse respondida, alguma dúvida. A gente tem um tempinho aí ainda, ó. Eu programei dessa live até às 20 horas, então a gente tem aí cerca de 23, 25 minutos para falar ainda sobre plano diretor e prefeitura. Vocês querem mandar perguntas aí? Pergunta da Gisliane. A prefeitura disponibilizou algum material para auxiliar os profissionais? Eu estou entendendo, Gisliane, que você está me perguntando alguma coisa tipo aquele antigo manual técnico de edificações que a gente tinha, né? Então, a má notícia é que não. E provavelmente não vão disponibilizar, porque uma postura nova dessa gestão que tem aí. Eles entendem que não cabe ter manual técnico, eles acham que os responsáveis técnicos eles têm que realmente ler a lei, entender a lei para poder atuar. Então, assim, o que a prefeitura faz é, lá no portal de serviços, que a gente falou no início dessa live, ela disponibiliza todos os decretos, todas as portarias de uma forma organizada, que você pode baixar para o seu computador e ler
para você entender a lei. Mas aquele manual técnico mastigadinho, a tendência é que ele não exista, infelizmente. Existe um projeto do Cleverson de escrever um manual, mas para isso eu preciso de tempo e preciso de disposição. O tempo está curto, mesmo na quarentena a gente está trabalhando muito, tanto na construtiva quanto no escritório, graças a Deus. E o tempo estando curto, a disposição fica curta também, porque quando sobra um tempinho para descansar, a gente quer descansar. Mas vamos ver, quem sabe num futuro próximo aí não sai um manual técnico da construtiva para auxiliar os responsáveis técnicos, né? Teve uma dúvida aqui, ó, da Tatiane, como funciona a fachada ativa? Isso aí é super legal, gostei dessa dúvida. O novo plano diretor, ele vai trazer alguns benefícios urbanísticos. O que são os benefícios urbanísticos? De forma bem resumida, é área extra para você construir no seu projeto sem precisar pagar outorga do direito de construir. E a fachada ativa é um dos benefícios urbanísticos. O que é a fachada ativa, na verdade? É você ter um uso não residencial, que pode ser loja, sala, normalmente loja, é um uso não residencial no nível térreo da edificação, ou seja, esse uso não residencial ele tem que poder ser acessado diretamente a partir da rua, e as fachadas que estão vinculadas a esse uso não residencial, elas têm que ter permeabilidade visual. É vitrine. A fachada ativa nada mais é do que vitrine. E é muito legal pelo seguinte, se você consegue implantar esse uso não residencial com essa fachada ativa da forma como a legislação define, o plano diretor dá para você um pavimento inteiro sem computar no seu coeficiente de aproveitamento. Seja esse pavimento, tenha ele a área que ele tiver. Então imagina, você consegue, se você conseguir planejar bem o seu projeto, você consegue aí ganhar, às vezes, um pavimento que ocupa até a área do terreno toda, né? Tirando ali as áreas permeáveis, você consegue ganhar quase um pavimento inteiro sem computar no seu coeficiente de aproveitamento, o que é muito bacana na maior parte dos casos, né? Vamos fazer uma continha de padeiro aqui. Vamos imaginar um lote de 360 metros quadrados que tenha coeficiente de aproveitamento 1, ok? Então você pode construir uma vez a área do terreno, beleza? Beleza. Aí vamos supor que no pavimento térreo desse lote de 360 metros quadrados, você instale lá umas lojas e coloque a fachada ativa nos termos do que a legislação define para a gente. Você vai ganhar esse pavimento. Digamos que você tenha feito esse pavimento ocupando ali a ocupação máxima que você pode ter do terreno, que nesse caso seria de 80%, de acordo lá com o anexo 12 da Lei 11.181. De cara, você já subiu o seu coeficiente de aproveitamento, que era 1, para 1,8, sem gastar nem um centavo. Então, olha só como que você saber usar essas ferramentas de benefícios urbanísticos e das soluções de gentileza urbana, você consegue potencializar muito o potencial construtivo do seu projeto. É uma coisa absurda. A gente já fez simulações aqui no escritório para clientes que o coeficiente de aproveitamento era 1, mas a gente conseguia chegar em 2,5 sem pagar outorga onerosa do direito de construir. Só usando as soluções de gentileza urbana, a fachada ativa é uma solução de gentileza urbana, e usando também os benefícios urbanísticos. Então, pessoal, essa nova lei, eu falo isso em todo o curso, essa nova lei você tem... Caí aqui, pessoal, desculpa. Essa nova lei você tem que saber projetar, você tem que pensar. Se você continuar querendo fazer aquele projeto do mesmo jeito que você fazia na lei anterior, que era aquele projeto de caixinha de sapato, que você fez um e repetia 1.500 vezes, você não vai conseguir extrair o potencial todo que esse plano diretor tem. E ele é um plano diretor sensacional. Se vocês ainda não leram essa lei, se vocês não pararam para estudar essa lei, estudem, porque ela é muito bacana mesmo. Vale muito a pena vocês conhecerem, porque aquele arquiteto, aquele engenheiro que souber trabalhar com a lei ao seu favor, vai nadar de braçada aí nos projetos novos quando as coisas voltarem ao normal. Que seja rápido, né?
Respondendo aqui a pergunta do Juliano, o que quer dizer o zoneamento OM3? Os zoneamentos com a sigla OM, Juliano, são áreas de ocupação moderada, ou seja, ela nem é restrita e nem é preferencial. Ela vai equivaler mais ou menos aos antigos ZAs que nós tínhamos na legislação anterior. As áreas de ZA e de ZAR 1 e 2, elas são mais ou menos, elas meio que com algumas modificações pequenas, elas viraram OM3. Então, o OM é de ocupação moderada e o 3 é porque existe ocupação moderada 1, 2 e 3. E aí vai variar, né? O 1, o 2 e o 3 vão ter parâmetros urbanísticos mais ou menos restritivos de acordo com cada região da cidade que você estiver trabalhando. Tá legal? Fê Maias, prefeitura vai exigir BIM? Não. A prefeitura exige que você apresente o projeto. Se você quiser fazer o projeto à mão, escanear e mandar, elas vão aceitar, desde que ele esteja atendendo às portarias de representação técnica, aos decretos e às diretrizes que a prefeitura estabelece. Não existe essa restrição ao tipo de desenho, ao tipo de projeto que você vai fornecer, até porque, Fê, o que você vai mandar para a prefeitura é um arquivo em PDF. Então, você fazer ele em BIM, fazer no CAD, fazer à mão, tanto faz como tanto fez. Seu projeto estando correto, ele vai ser aprovado. Ok? Qual a data do próximo curso de aprovação? Esse é legal, gostei da pergunta. A gente tem um curso que está programado para o final de abril. A princípio, se não me engano, dias 25 e 26 de abril, ou 26 e 27, uma coisa assim. Só que com essa questão da quarentena, do distanciamento social, a gente não sabe se esse curso vai acontecer. Nós estamos estudando se ele vai ser remanejado, se a gente vai definir uma nova data, ou se ele vai acontecer através de um webinário. Nós temos um curso de precificação que está agendado para o dia 4 de abril, que é semana que vem, que vai acontecer via webinário. Então, os alunos que se matricularam, eles vão receber um link para acessar a nossa plataforma online e vai ser ao vivo, vai ser igual essa live aqui. Eu vou estar sentadinho aqui falando com vocês, vai ter uma apresentação, claro, a mesma que seria usada para o curso presencial, e o curso vai ser online. Eu não sei, eu tenho um pouco de dúvida, o curso de aprovação ele é um pouco mais denso, tem uns conteúdos mais complicados, que eu acho que para ser feito online prejudica um pouco. Então, assim, ele está marcado para os dias 25 e 26 ou 26 e 27 de abril, não sei. Se até lá a situação, né, da quarentena, do Covid-19 estiver controlada, ele vai acontecer de forma presencial. Ou se for o caso de ele não poder acontecer, tanto para a minha segurança quanto para a segurança de vocês, a gente vai ou reagendar esse curso, e aqueles alunos que não tiverem a disponibilidade para participar vão receber o dinheiro de volta integralmente, né? A gente vai deixar essa opção em aberto aí. Se você tiver interesse e quiser aí apostar, as matrículas estão abertas lá no site da Construtiva, manda um direct para a gente que a gente encaminha o link para você saber mais sobre o curso e também para você fazer sua matrícula, se for do seu interesse. Tá certo? Aqui comentário do Júlio César sobre o desestímulo às vagas de garagem. Olha, esse talvez seja um ponto muito polêmico do plano diretor, tá, Júlio? Porque realmente houve uma redução drástica no número de vagas de garagem que são exigidas pela prefeitura. Não é necessariamente um desestímulo. A prefeitura está exigindo menos vagas de garagem. Se você quiser colocar mais, ela não vai te impedir. A diferença é a seguinte, lembra, eu não sei se você estava aqui na live, lembra quando a gente falou sobre as áreas de desconto, que seriam 70% da área privativa? Bom, se você colocar a garagem que extrapole esses 70%, ela vai computar como área líquida, entendeu? Então, na verdade, não é que existe um desestímulo, a prefeitura está entendendo que em tempos de aplicativos de mobilidade, em tempos que as pessoas estão deixando de comprar um carro para poder usar o transporte alternativo, ela está entendendo que as edificações elas não precisam mais de um número tão grande de vagas de garagem. Então, com isso, a nova legislação passou a exigir um número menor.
Se isso vai ser bom ou ruim, o tempo vai mostrar para a gente, né? Eu entendo que você colocar menos vagas para a pessoa usar não vai desincentivar essa pessoa a sair de carro, se isso não acontecer em paralelo com uma política muito forte de melhoria do transporte público urbano. Mas a gente realmente tem que aguardar para poder ver como é que vai ser o resultado disso aí no longo prazo. O plano diretor é muito recente, né? A gente está falando de uma lei que passou a valer há pouco mais de 30 dias. Então, as construções que foram aprovadas seguindo essas novas diretrizes, elas ainda não foram construídas, né? Provavelmente elas ainda não foram nem aprovadas. Então, daqui a 1 ou 2 anos, a gente vai começar a ver essas edificações aí com vagas reduzidas surgirem na cidade e talvez daqui a 4, 5 anos é que a gente vai conseguir sentir o impacto disso no trânsito. Tá ok? Boa noite. Como seria visto para a prefeitura uma edificação horizontal ou vertical? Tá. Eu lembro da sua pergunta, Poliana. Você mandou lá no Stories, né? Então, o plano diretor, Poliana, ele define a edificação horizontal como aquela que tenha no máximo 8 metros de altura em relação a qualquer ponto do terreno natural. Então, independente do uso, independente do número de pavimentos que você tiver, se de qualquer elemento construtivo dessa edificação ela tiver no máximo 8 metros de altura em relação a qualquer ponto do terreno natural, então vamos imaginar, se o seu terreno natural é um declive, você faz um offset desse declive 8 metros para cima, e se a sua edificação ficar enquadrada dentro desses 8 metros, ela vai ser considerada uma edificação horizontal. Por que a planilha pergunta isso? Ela pergunta isso porque se você se enquadrar dentro desse parâmetro, você vai cair nos parâmetros urbanísticos da tabela 9 do anexo 12 da Lei 11.181, que flexibiliza alguns parâmetros urbanísticos para esse tipo de edificação, entendeu? Então, na verdade, é uma escolha. Se a sua edificação, se o seu galpão, né, ele não atender esse limite de 8 metros de altura em relação ao terreno natural, você vai responder não para essa pergunta lá no manual técnico e aí não vai influenciar em nada no seu cálculo de áreas nem nada do tipo. Tá certo? Se você quer saber quais são os parâmetros que são flexibilizados, entra lá no anexo 12 da Lei 11.181 e consulta a tabela 9, que aí você vai ver quais são as vantagens que você ganha por trabalhar com a edificação horizontal. Pergunta do Juliano, onde é retirada a foto aérea da Prodabel? Tanto as fotos aéreas quanto os levantamentos aerofotogramétricos, eles são disponibilizados online numa plataforma que a Prefeitura instalou desde o início de 2019. Tá? O endereço dessa plataforma é atendegeo.pbh.gov.br. Deixa aquele restrição do valor máximo da multa para residências horizontais. Não, Ronan, o critério é o seguinte, você está falando de regularização, né? Então, na regularização de edificações, para o uso residencial horizontal, ou seja, unifamiliar com no máximo 2 pavimentos, você vai ter a sua multa limitada a 10% do valor venal do IPTU, ok? Não é o mesmo conceito, não. Esse conceito de edificação horizontal que eu estava explicando para a Poliana, ele veio agora da Lei 11.181 e o conceito do uso residencial horizontal que você está me perguntando aí é o da Lei 9.074. Então ele é diferente. Você vai considerar que só pode ser unifamiliar e só pode ter no máximo 2 pavimentos para poder se enquadrar dentro desse conceito aí, tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal, para a gente poder encerrar? Estamos aí chegando no nosso limite de tempo, até para liberar vocês também, né? Live de quase 1 hora aí. Agradecer muito vocês pela participação, pela presença. Espero que vocês participem de novas lives da Construtiva, tá? A gente está programando fazer pelo menos 2 lives por semana. Não vai ser só sobre plano diretor, vamos ter lives sobre precificação, marketing digital, administração de escritórios, né? Como administrar o nosso escritório aí nesse período de quarentena, os cuidados especiais que a gente tem que ter. Enfim, vários conteúdos bacanas aí para passar para vocês. A gente sempre vai
anunciar as lives e os temas de cada live no nosso Instagram, no nosso Stories. E participem, convidem os amigos de vocês para participarem, sigam aí o nosso Instagram, sigam o nosso canal do YouTube e sigam o nosso site também, participem dos nossos cursos para vocês se capacitarem cada vez mais e estarem cada vez mais preparados, né, para atuar no mercado da construção civil. A gente sabe que não é fácil, a gente estuda às vezes 5 anos, né, numa universidade, e na hora que a gente sai da universidade, que a gente cai no mercado de trabalho, é que a gente percebe que falta muito da parte prática, né? Beleza, eu sei um monte de teoria, sei um monte de coisa que é importante, claro, mas como é que eu uso isso daí para trabalhar no meu dia a dia? Isso aí é uma questão que todo mundo vai passar por isso. Eu também passei, o Daniel também passou. E o grande objetivo da Construtiva é esse, pessoal, é trazer capacitação para vocês enquanto profissionais, para que vocês possam atuar no mercado com segurança, com assertividade, né? E cada vez mais conquistar novos clientes e fazer um serviço de qualidade, porque eu entendo que se você sabe o que está fazendo, se você entende o que envolve aí o seu trabalho enquanto arquiteto ou engenheiro, a gente valoriza como um todo a nossa profissão e melhora para todo mundo, né? A live vai ser disponibilizada no YouTube, tá ok? E vocês vão poder acessar lá no nosso canal. Provavelmente amanhã ela já está disponível no YouTube para vocês seguirem lá também. Respondendo, obrigado, gente. Obrigado pela companhia aí. Espero que vocês tenham gostado.